oração direto do coração de Deus. A palavra de Deus para o nosso coração hoje está em Mateus capítulo 6, no versículo 5, quando o Senhor Jesus nos ensina a orar. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai que observa em segredo os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu quero nessa manhã resumir para você o ensino de Jesus sobre a oração em 6 palavras. Esse texto aqui, eu quero trazer 6 palavras para resumir, fazer uma síntese sobre como a gente deve orar. Porque todo ser humano ora, todo ser humano fala com o divino, com o sagrado, mas Jesus nos orienta, nos ensina, nos exorta como deve ser a oração. Então a primeira orientação de Jesus é que toda oração deve ser feita com sinceridade. A palavra sinceridade, ela vem do latim, ela quer dizer sincera, porque os atores no passado usavam cera no rosto para representar. Então a palavra sinceridade quer dizer sem cera, sem representações, sem performances, sem atuar. E Jesus diz assim: quando vocês orarem, não orem como os hipócritas, que eles aparentam, eles demonstram, eles gostam de aparecer, eles gostam de se mostrar para o outro, eles oram nas praças para receberem aplausos. E Jesus diz: olha, a oração verdadeira é com sinceridade, na presença de Deus, e diante de Deus você não precisa tentar ser quem você não é. Na presença de Deus você tem que ter aquela sinceridade radical, total, porque Deus te conhece, Deus sabe, não tem como você fingir na presença dele, nada de atuação, nada de representação, nada de bancar o ator ou a atriz. Diante de Deus é você mesmo. Então Jesus diz: nada de representação diante de Deus. Quantas vezes, às vezes, a gente quer representar, quer mostrar para Deus aquilo que nós não somos? Quantas vezes você vai orar e você usa palavras que não são suas, e você repete palavras de outros, e você apresenta diante de Deus outra coisa? Olhe para o livro dos Salmos e veja a honestidade brutal do salmista. Quando ele está triste, ele está triste. Quando ele está irado, ele está irado. Quando ele está deprimido, ele está deprimido. Quando ele está chorando, ele chora diante de Deus. Então Jesus diz: é isso que Deus quer. Nada de representação, nada de fingimento, nada de performance. É sinceridade, meu irmão. Quando você for orar na sua casa, no seu quarto, na sua igreja, quando você for orar, sinceridade. Essa é a primeira palavra. Segunda palavra, para a gente aprender a orar, Jesus diz: olha, é simplicidade. Não seja como os pagãos, não sejam como os gentios. Os gentios ficam repetindo, eles ficam repetindo fórmulas, eles acham que se repetir muitas vezes, repetir a mesma coisa, Deus vai ouvir. Ora, Jesus falou sobre é importante ter a oração perseverante.
É importante ter a oração persistente, mas não essa fórmula repetitiva. É muito mais a persistência na oração, é muito mais a perseverança da fé e do amor do que necessariamente ficar repetindo essa fórmula, como os pagãos fazem, como muita gente faz. Muita gente repete essa oração sem entender, sem compreender, sem saber o que está falando, mas achando que só por falar, só por dizer, a oração já vale. Alguns repetem 20, 30, 40 vezes. E Jesus fala, não façam isso. Não façam isso. Deus quer ver a simplicidade das suas palavras. Pare de complicar. Pare de usar essas coisas. Quantas pessoas usam palavras sofisticadas, difíceis, e apresentam diante de Deus uma fórmula, e fórmulas, e fórmulas, e rituais, e Jesus está falando, não. Eu quero ouvir as suas palavras. Eu quero ouvir o seu coração. Eu quero ver o seu sentimento. Não quero que você fique fazendo orações decoradas, repetidas e repetitivas. É simplicidade. Na presença de Deus é simplicidade, meu irmão. Então, tem gente que diz assim, eu não sei orar. Você sabe orar. Quando você está no apuro, no aperto, e você grita, socorro, Senhor. Isso é uma oração. Quando você está no meio da dificuldade, me ajuda, Jesus, isso é uma oração. Mas você precisa aprender a colocar os seus sentimentos, seus pensamentos e emoções em palavras suas, verdadeiras, palavras sinceras e simples. Qualquer pessoa, mesmo aquela que é analfabeta, ela sabe orar, ela pode orar. Então ore com simplicidade. Agora veja, Jesus vai ensinar a oração modelo, que é um exemplo. Essa oração não é apenas para a gente ficar repetindo, é para nos guiar, para nos ensinar como deve ser a nossa oração. E o que Jesus quer nos ensinar. Então, além da sinceridade e simplicidade, Jesus quer nos ensinar que a oração é um meio da gente desenvolver intimidade. O Deus Criador, soberano, Rei, majestoso, quer ter intimidade conosco. Então Jesus diz que a primeira palavra da oração deve ser Pai. Pai, que a palavra vem do aramaico, Abba. Abba é a palavra que uma criança usava para o seu pai, quer dizer, papai. E só Jesus usou essa palavra. Só Jesus usou essa palavra. E ele ensinou os seus discípulos, vocês também devem orar assim. Ou seja, o mesmo nível de intimidade, o mesmo nível de relacionamento profundo e íntimo que Jesus teve com Deus, Jesus quer que a gente tenha. Porque a Bíblia diz, e Jesus ensinou, que todos aqueles que creem em Jesus e o recebem como Senhor, tornam-se filhos de Deus. Filhos, e agora nós não somos mais bastardos nem órfãos, somos filhos e recebemos o Espírito Santo que testifica conosco, que é o Espírito de adoção, para a gente não viver mais distante, longe, fugindo de Deus, mas para vivermos perto. E o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos. Em Romanos, Paulo diz isso, e agora nós podemos chamar Deus de Abba, papai, pai amado, pai querido, pai. Jesus quer que você conheça a Deus como Pai, que você não viva distante, longe, fugindo, mas que você se aproxime, que você entre na casa do Pai, que você conheça o coração do Pai e o Pai tenha acesso ao seu coração aberto, às suas emoções. Ou seja, nós conhecemos vários nomes de Deus. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, Elohim. Ele lá no hebraico tem várias palavras para Deus. É o Senhor proverá, o Deus vivo. Várias palavras para Deus. Nós podemos, o Senhor dos exércitos. Tem várias palavras, mas Jesus falou que os cristãos, os discípulos dele,
devem chamar o Deus Todo-Poderoso, o Soberano, o El Shaddai, o El Elohim, o Deus Criador, o sustentador de Pai. Mas é o papai. É aquele que você gosta de estar perto, que você gosta de ter intimidade. A oração é um meio de desenvolver intimidade. Quanto mais a gente ora, mais relacionamento a gente cria, mais próximo a gente fica. É por isso que oração não é uma fórmula repetida, nem repetitiva. Oração é o derramar do coração, é a abertura da alma ao Pai, que ouve com afeto, com carinho, com amor. Oração é intimidade. Deus quer ter intimidade com você. Imagine isso, imagine isso. Que coisa maravilhosa, Deus quer ter intimidade com você. Deus quer ser íntimo seu. Deus, o Deus Criador. Essa é a terceira palavra. Agora a quarta palavra, para resumir o ensino de Jesus sobre oração. A quarta palavra é comunidade. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai Nosso. Ele não falou, você vai orar e vai dizer meu Pai. Não, o Pai é nosso. Ou seja, é coletivo, é comunitário. Deus não é só o Deus seu. E Jesus quer nos ensinar a orar e viver comunitariamente. A fé cristã não é algo privativo, individualista, não é algo secreto. A fé é comunidade, é coletivo. O Pai não é só meu, o Pai é nosso. Nós oramos juntos porque nós convivemos juntos. Depois ele vai falar que o perdão é nosso, o pão é nosso, é tudo comunitário e a oração também é nossa. Então a oração é o meio da gente desenvolver relacionamentos com os outros, orar pelos outros e receber oração, desenvolver amizade, relacionamento. Por isso não existe cristianismo individualista, não existe cristão que vive a sua fé isolada. Isso aí é engano pós-moderno, isso aí é balela, te enganaram. Se você acha que você pode servir a Deus sozinho no seu quarto, porque a oração é comunitária, o pão é comunitário, o perdão é comunitário, a fé cristã é comunitária. Por isso, quem chama Deus de Pai não pode escolher os seus irmãos. Há muita gente que diz assim, eu não vou naquela igreja, eu não gosto daquele irmão, eu não gosto daquele... Não. A partir do momento que Deus é seu Pai, que Deus lhe deu esse privilégio, essa honra inaudita e gloriosa de adotar você na família dele, a partir do momento que Deus é seu Pai de fato, você não tem mais direito de escolher os seus irmãos. Não. Todos que são de Jesus são seus irmãos, são suas irmãs, e você tem que amá-los, tem que abençoá-los, porque são filhos do mesmo Pai. Então, nesses tempos de individualismo doentio, de pessoas isoladas e solitárias, a oração é um convite à comunidade. Deus é nosso Pai, o perdão é nosso, o pão é nosso. Então não existe cristão que ora o Pai Nosso sozinho, individualmente. A oração é comunitária. Você pode orar na sua casa individualmente, mas saiba, junto com você há milhões e milhões de outros mais, mas saiba que há outros que precisam da sua oração e há outros que podem abençoar você com as orações deles. Então, comunidade é a palavra. Agora, a oração em si, a oração do Pai Nosso, eu não tenho muito tempo para explicar, mas eu quero mostrar para você que há uma estrutura nessa oração que Jesus falou, que a gente repete: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A primeira parte da oração, a palavra é prioridade. Jesus está nos ensinando quais devem ser as prioridades na vida de um cristão. A prioridade na vida de um cristão não é ganhar dinheiro. A prioridade na vida do cristão não é apenas a sua carreira, os seus projetos. A prioridade na vida de um discípulo, de um seguidor, de um cidadão do reino de Deus, são as prioridades, e elas vêm em primeiro lugar.
E Jesus diz, ó, primeiro lugar na vida do cristão é o reino de Deus, é o nome de Deus e a vontade de Deus. Santificado seja o teu nome, que tem a ver com o ser, a identidade, a personalidade. O ser de Deus é a prioridade. Venha o teu reino, o teu reinado aqui agora, e seja feita a tua vontade. Jesus diz que essa é a prioridade da vida. Porque a nossa sanidade, a nossa saúde, a verdadeira vida não está em nós. Por isso que ao orar, tem o foco em Deus. Quando você coloca o foco em Deus, concentra-se em Deus, no reino de Deus, no nome de Deus, na vontade de Deus, você vai experimentar saúde, você vai experimentar graça. É nas prioridades de Deus que nós equilibramos a nossa vida. Porque se você colocar o foco apenas em si mesmo, se a sua oração for focada apenas nos seus desejos, nas suas vontades, nos seus prazeres, a sua oração vai ser vazia, porque você está orando de si para si mesmo. Mas coloque o foco no nome de Deus, no reino de Deus, na vontade de Deus. Ele diz, essa é a prioridade da vida de um cristão. Faça isso, faça isso. Jesus falou, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, coloque como a prioridade na sua vida, nas suas orações, nos objetivos, nas suas metas, nos seus alvos. Qual é a prioridade? A minha prioridade é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A minha prioridade é o reino de Deus, porque o reino de Deus não passará. Os reinos desse mundo passarão, mas o reino de Deus permanecerá para sempre. A minha prioridade é o ser, o nome de Deus, porque nele tem todo o poder, todo o amor, toda a graça, toda a misericórdia, toda a sabedoria, tudo que o mundo precisa, tudo que eu preciso está em Deus. O foco é Deus, a salvação é Deus, a saúde está em Deus, a alegria está em Deus, a plenitude está em Deus, os recursos estão em Deus. Você tem que direcionar a sua mente, o seu pensamento, o seu alvo. Em nós está o vazio, em nós está a dúvida, em nós está o fracasso, mas em Deus tem toda a suficiência, em Deus tem toda a vitória, em Deus tem toda a glória, em Deus tem tudo que você precisa, e é a vontade, o reino e o nome de Deus. É isso que é a prioridade da nossa vida. Jesus está dizendo, faça disso o seu modo de existir, os seus valores, os seus projetos, as suas ideias, aquilo que você busca. Busque o nome de Deus, busque o reino de Deus, busque a vontade de Deus. Como Jesus falou, Senhor, não faça a minha vontade, mas a tua. E a vontade de Deus foi a salvação e a redenção daqueles que creem em Jesus Cristo pela cruz do Calvário. Prioridade. E a segunda parte da oração do Pai Nosso são as nossas necessidades. Veja o equilíbrio. Ele não começa com as nossas necessidades, ele começa com a prioridade, que é Deus. Agora vem as nossas necessidades, porque é legítimo, porque é útil que a gente peça por nossas necessidades. Mas vejam, as nossas necessidades são 3 de acordo com Jesus. Nós temos 3 necessidades. Primeiro é a necessidade do pão, o pão nosso de cada dia, a provisão diária. Jesus diz, olha, vocês devem pedir o pão de cada dia, porque o pão de cada dia não vai faltar, e porque vocês têm fé para esse dia. Não peça para amanhã, para depois de amanhã. Peça a provisão diária. Peça e Deus vai suprir, Deus vai trazer, Deus vai abençoar. É legítimo pedir a bênção para o seu trabalho, para os seus negócios, os recursos, a provisão para as suas necessidades é legítimo. Mas tenha fé para cada dia. O pão nosso de cada dia. Cada dia Deus vai suprir você. Lá no deserto, quando o povo saiu do Egito e pediu pão, Deus mandou o maná. E Deus falou assim, ó, vai cair o maná para cada dia. Vocês não precisam acumular para o próximo dia. Vocês não precisam juntar para outro dia. Pegue apenas a porção diária. Mas o que aconteceu com o povo? O povo pegou logo um monte, com medo de faltar. Falou, quem sabe amanhã vai faltar. E o que aconteceu? No outro dia, o maná perecia, dava bicho, porque Deus falou, é o maná de cada dia. Não se preocupe com o pão de amanhã, viva hoje, tenha fé para hoje, e Deus vai prover aquilo que você precisa hoje.
Deus vai abençoar o seu trabalho. Nunca faltou, nem nunca faltará o pão nosso, a refeição, o alimento diário o Senhor vai suprir. A segunda necessidade é o perdão. Senhor, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Quer dizer, Jesus diz, há uma necessidade. Nós necessitamos de perdão e nós necessitamos perdoar, porque você vai pecar, você vai falhar e você precisa do perdão diário, e você precisa perdoar, porque as pessoas vão falhar com você, e uma coisa aí depende da outra, é condicional. Para receber o perdão, você precisa perdoar, e todo dia você às vezes vai falhar com alguém e você também vai ter que pedir perdão. Então perdoar é uma necessidade diária, é uma necessidade da família, é uma necessidade do casamento, é uma necessidade dos relacionamentos. Você precisa receber o perdão diário de Deus e você precisa perdoar as pessoas e pedir perdão. E por último, a última necessidade é proteção. Livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós precisamos ser protegidos porque tem muito mal nesse mundo. Tem o mal espiritual, tem mal social, tem mal estrutural, tem mal químico, tem mal para todo lado. O mal nos cerca e nós precisamos da proteção. Senhor, protege o meu corpo, protege a minha mente, protege a minha alma, protege o meu coração, protege o meu espírito, Senhor. Me livra, me guarda, Senhor, me protege espiritualmente e fisicamente. Guarda-me, ó Deus, e livra-me, Senhor, é a oração. Livra das tentações, das ciladas, das armadilhas, das setas, das flechas. Livra-me, ó Deus, dos homens maus, dos malfeitores, livra-me, ó Deus. Essa é a necessidade nossa, proteção espiritual, proteção e presença de Deus. Nós precisamos do pão, do perdão e da proteção. Essas são as nossas necessidades. Deus vai proteger, Deus vai guardar, Deus vai suprir, Deus vai prover o que você precisa. Não vai faltar o perdão para você, não vai faltar o perdão para o seu casamento. Deus vai trazer o perdão. Ontem eu li um testemunho de uma mulher que o marido atraiu e ele se arrependeu, pediu perdão e ela falou, eu não consigo, mas ela orou e Deus lhe deu a graça do perdão. E Deus supriu a necessidade de perdoar. Ela perdoou, restaurou seu casamento e recomeçou sua vida conjugal, porque o perdão Deus dá o pão e Deus dá a proteção. Resumindo essa mensagem desta manhã, essa mensagem ampla, longa, para orar a gente precisa sinceridade, simplicidade. A orar a gente precisa desenvolver intimidade com Deus, relacionamento íntimo, comunidade, vida comunitária, relacionamento, fraternidade. E a gente precisa aprender as prioridades da vida, as prioridades da oração, as prioridades da nossa existência. E a gente precisa orar por nossas necessidades. É isso que o Senhor nos ensinou. É por isso que a gente ora todo dia pelo reino de Deus, para que a vontade de Deus seja feita nesse Brasil, para que acabe com essas tragédias, para que acabe com tanto mal, tanta desgraça, tanta fome, tanta miséria. Venha o teu reino sobre o Brasil, faça-se a tua vontade nesse país, meu Deus. Acabe com tanta injustiça, com tanta maldade, com tanta idolatria. Venha o teu reino, Senhor, sobre o nosso povo, o reino de paz, o reino de justiça, o reino de bondade. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade. E, meu Deus, abençoe o meu trabalho, abençoe o sustento, abençoe a provisão, que nada falte. Meu Deus, derrame perdão no meu coração, nos meus amigos, na minha família, que eu possa receber o perdão, que eu possa perdoar, que eu viva livre de mágoas e ressentimentos, de ódios, que eu viva livre, sem viver amarrado na cadeia da ira, da vingança e da mágoa. Livra-me, ó Deus, de tudo isso e, Senhor, me protege. Livra-nos, ó Deus, do maligno, livra-nos, ó Deus, da maldade, livra-nos, ó Deus. Jesus falou que se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria.
dia. Senhor, não deixe o mal estar no pior lugar que ele pode estar, que é no meu coração. Não deixe o mal entrar no meu coração, que dentro do meu coração tem a bondade e o amor de Jesus Cristo. Não deixe eu ser mal, não deixe eu praticar o mal, não deixe eu fazer o mal. Pelo contrário, que eu seja um agente do bem, que eu seja um agente do reino, que eu seja um agente do amor, que eu seja um agente da graça de Deus. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal dos nossos lábios, da nossa mente, da maledicência, dos pensamentos maus, das segundas intenções, da vingança, do ódio. Livra-me de tudo isso, Senhor, e dá-me o teu amor, dá-me a tua graça. Nesta manhã eu convido você a orar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome na minha vida, na minha casa. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino em cada família. Venha o teu reino em cada lar. Venha o teu reino de paz. Venha o teu reino de justiça. Venha o teu reino sobre o Brasil, para acabar com tanta corrupção, tanta injustiça, tanta violência, tanta miséria, tanta desgraça. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino de equidade sobre nós. Faça-se a tua vontade, meu Deus, assim como ela é feita no céu de modo absoluto. Faça-se a tua vontade aqui na terra, que a vontade da salvação das pessoas, do perdão, da transformação, que a vontade de Deus seja feita. E nosso Deus e nosso Pai, dá-nos o pão nosso de cada dia, que não nos falte a refeição, o pão sobre a mesa, dá o emprego para o trabalhador, dá o sustento, abre a porta do trabalho, abre a porta para aquele que está precisando, supre a necessidade, socorre o faminto, ajuda-nos a repartir o pão também, que o pão não é só meu, o pão é nosso. Ajuda-nos a repartir o pão nosso, Senhor, com aqueles que precisam. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, perdoa as nossas maldades, perdoa-nos em nome e pelo sangue de Jesus, e nos ajude a perdoar, que a gente possa perdoar aqueles que nos fizeram mal, que a gente possa perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos traíram, aqueles que nos machucaram. Dá-nos um coração perdoador como o coração de Jesus, que a gente viva livre da mágoa, do ódio, do ressentimento, que a gente viva livre para amar e para perdoar. E, Senhor, não nos deixe cair em tentação, e livra-nos de todo mal, livra-nos do mal externo, livra-nos do mal interno, livra-nos do mal no nosso pensamento, do mal no nosso coração, livra-nos do mal desse mundo, e dá-nos a tua bondade, dá-nos o teu amor, dá-nos a tua graça. Senhor, faz isso em nome de Jesus, que cada um dos nossos ouvintes possa crer, possa orar essa oração com sinceridade, com simplicidade, com coração. Que Deus abençoe você, sua casa, em nome de Jesus. Amém.